A cura emocional começa na transformação interior. Pare de fugir do que sente. A mentira do controle. Como aprendemos a esconder o que sentimos? Você não aprendeu a sentir. Aprendeu a se proteger. Desde a infância, cada vez que suas lágrimas foram vistas como fraqueza, cada vez que sua raiva foi punida, cada vez que o medo foi ridicularizado, algo dentro de você aprendeu que sentir era perigoso. E assim, pouco a pouco, você foi se afastando da sua verdade emocional, criando um personagem socialmente aceitável, emocionalmente amputado. Você não faz isso porque é fraco. Você faz isso porque foi condicionado a acreditar que só seria amado se escondesse o que realmente sente. Nos disseram que ser forte era manter o controle, que sentir era expor vulnerabilidades, que falar sobre dor era drama, que mostrar tristeza era sinal de fracasso. E então fomos nos tornando especialistas em sorrir com o peito pesado, em dizer "tá tudo bem" com os olhos cheios de cansaço. A repressão emocional virou um modo de vida, silencioso, invisível, mas profundamente destrutivo. E o mais cruel disso tudo é que quanto mais você tenta controlar o que sente, mais descontrolado se torna por dentro. As emoções reprimidas não desaparecem. Elas se transformam em ansiedade crônica, em insônia, em crises de pânico, em doenças psicossomáticas. Você se acostuma tanto a ignorar o que sente que quando sente algo de verdade, parece perigoso, insuportável. Freud já dizia, as emoções reprimidas nunca morrem, elas apenas se manifestam de outras formas. E Gabor Maté mostra que, por trás de muitas doenças autoimunes, existe uma dor emocional não acolhida, um trauma abafado, uma necessidade sufocada. Não se trata de ser emocionalmente instável. Trata-se de ser emocionalmente analfabeto, porque ninguém nos ensinou a linguagem do sentir. Crescemos ouvindo que chorar é fraqueza, que raiva é feio, que tristeza é coisa de gente fraca. E agora vivemos em uma sociedade que morre por dentro enquanto exibe perfeição por fora. Você já se perguntou quantas decisões da sua vida foram tomadas por medo disfarçado de razão? Quantas vezes você fugiu de um relacionamento por não suportar a intimidade de ser visto? Quantas vezes você se calou porque não sabia como expressar o que te rasgava por dentro? Você não está sozinho. Há uma geração inteira sufocando sentimentos com produtividade, preenchendo vazios com distrações, anestesiando dores com vícios socialmente aceitos. Mas no fundo, algo em você sabe. O que não é sentido será carregado como peso. A verdadeira força não está em controlar o que sente, mas em ter coragem de olhar para isso com honestidade. Sentir não é fraqueza. Sentir é o único caminho de volta para si mesmo. E é por isso que tanta gente está exausta. Não por causa da vida, mas por carregar emoções não vividas. E quanto mais você tenta manter tudo sob controle, mais se distancia do seu centro, da sua essência, da sua liberdade interior. Hoje, talvez pela primeira vez, você pode começar a romper com essa mentira. Você pode reconhecer que o controle é uma prisão disfarçada, que reprimir é sobreviver, mas nunca viver de verdade, e que a única saída real começa no exato ponto onde você mais tem medo de entrar, no que você sente. A cura emocional não é um evento externo, é uma decisão interna. É o momento em que você decide parar de mentir para si mesmo. É aí que a transformação começa. O corpo como porta-voz da alma. Você pode não lembrar, mas seu corpo lembra. Ele é o diário silencioso das emoções que você tentou esquecer. Cada dor inexplicável, cada tensão que não cede, cada sintoma que surge sem razão médica aparente, tudo isso carrega a memória do que não foi expresso. O corpo sente o que a mente não consegue sustentar. Enquanto você racionaliza sua dor, o corpo registra. Enquanto você finge que superou, o corpo avisa que ainda dói. Ele não fala em palavras, mas em sintomas. Ele não mente, não adia, não nega. Seu corpo é o mensageiro mais fiel do que você sente, mesmo quando você se recusa a sentir. Não é coincidência que tantos sofram de enxaquecas, gastrites, fadiga constante,
insônia. Esses males não são aleatórios. São modos criativos do corpo dizer, por favor, me escute. Quando a psique não encontra um canal saudável para se expressar, ela se desloca para o corpo. Isso não é fraqueza, é inteligência adaptativa. É sobrevivência emocional se transformando em sintoma físico. Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas do mundo, mostrou que as emoções não são um extra da existência. Elas são parte essencial do nosso processo de tomada de decisões, de nossa identidade, da nossa saúde. O corpo sente antes da mente entender. E quando há desconexão entre esses dois mundos, o sofrimento aparece como um pedido urgente de reconexão. Você já parou para perceber que sua postura muda quando está triste, que seu estômago aperta quando sente medo, que sua respiração trava quando está sob pressão? Isso não é aleatório. O corpo é o teatro da experiência emocional. E se você passa a vida tentando calar suas emoções, uma hora o corpo vai gritar no lugar delas. A psiconeuroimunologia mostra que existe uma ponte direta entre emoção e imunidade. Traumas não curados, mágoas não expressas, medos engolidos se tornam, com o tempo, cargas bioquímicas que desequilibram todo o sistema. É como se o corpo estivesse o tempo todo pedindo: me permita soltar o que você reprimiu. E o que acontece quando você não escuta? Você adoece, não porque o corpo falhou, mas porque ele suportou por tempo demais o que era função da alma transformar. Talvez você esteja cansado sem entender por quê. Talvez acorde todas as manhãs como se tivesse travado batalhas durante a noite. Talvez carregue dores que os exames não explicam. E talvez, só talvez, o que você precise não seja de mais remédios, mas de um espaço seguro para sentir. Porque não é só a mente que guarda memórias, é o corpo. Ele guarda o abandono da infância, o luto não vivido, a raiva silenciada, a vergonha internalizada. E ele tenta todos os dias liberar isso. Só que você resiste. Você endurece. Você ignora. Chega uma hora em que não dá mais para fugir. O corpo cansa de carregar o que não é dele. E quando isso acontece, ele começa a quebrar, não por maldade, mas por amor, por compaixão, por querer libertar você do peso que sua consciência não conseguiu sustentar sozinha. Você não vai encontrar a cura fora se continuar negando o que o seu corpo tenta dizer. A transformação interior começa no momento em que você para de brigar com os sinais e começa a escutá-los com humildade. A cura emocional não é apenas um processo psicológico, é físico, sensorial, biológico. É o ato de se reconciliar com o próprio corpo, de ouvir sua dor como se ela tivesse algo sagrado a dizer. Porque tem. Se você aprender a decifrar o que o corpo está tentando comunicar, vai descobrir que ele não é seu inimigo. Ele é o mapa. Ele é o oráculo. Ele é o último grito da sua alma para que você volte para casa. E agora que você começou a escutar, talvez esteja pronto para enxergar o que realmente o mantém prisioneiro. A sombra interior. O que você evita controla sua vida. Existe uma parte de você que você finge não ver. Ela aparece em pensamentos que você julga inaceitáveis, em impulsos que tenta controlar, em reações que vêm sem aviso e que depois você não consegue explicar. É o lado que você esconde até de si mesmo. Mas ele não desaparece. Ele espera. Ele observa. Ele atua nas margens da sua consciência, moldando silenciosamente tudo aquilo que você acredita ter escolhido. Carl Jung chamou esse lado oculto de sombra. Ela não é o mal em você. Ela é tudo o que foi reprimido, negado, esquecido ou rejeitado para que você pudesse se adaptar, ser aceito, sobreviver. A sombra nasce toda vez que você diz, isso não pode existir em mim, e enterra uma parte viva da sua verdade. Só que o que é enterrado vivo não morre. Ele se torna força oculta, agindo por trás dos seus gestos mais conscientes. Você já reparou como os mesmos padrões se repetem em sua vida? Relacionamentos que seguem o mesmo roteiro. Reações emocionais desproporcionais. Autossabotagem nos momentos decisivos. Tudo isso é sinal de que a sombra está no comando. Não por maldade, mas porque ela quer ser vista, quer ser integrada,
quer ser aceita. A sombra não quer destruir você. Ela quer ser reconhecida por você. Porque enquanto você continuar fingindo que não sente inveja, que não sente raiva, que não sente medo, essas emoções continuarão se manifestando nas entrelinhas da sua vida, de forma distorcida, escondida, destrutiva. A espiritualidade que nega a dor não é cura, é escapismo. A positividade tóxica que manda você sorrir enquanto sangra apenas aprofunda a ferida. O verdadeiro despertar começa quando você tem coragem de descer à escuridão da sua própria alma e escutar o que mora lá. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. E ser inteiro significa aceitar que existe dor, desejo, contradição e fúria dentro de você. Significa reconhecer que sim, você pode ser amoroso e cruel, generoso e egoísta, luz e sombra. Humano. A sombra se revela nos ciúmes que você nega sentir, na arrogância que critica nos outros, no controle que impõe enquanto diz que confia. Está em tudo aquilo que você aponta nos outros com raiva, sem perceber que é um reflexo daquilo que você não aceita em si. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Enquanto você continuar projetando sua sombra no mundo, continuará vivendo em conflito, acusando o outro daquilo que não ousa ver em você, esperando que o mundo mude, enquanto se recusa a olhar para dentro. Mas quando você começa a encarar sua própria escuridão com honestidade, ela perde o poder de dominar a sua vida. O processo é doloroso, porque exige rendição. Você precisa abrir mão da imagem que construiu de si mesmo, precisa permitir que caia a máscara da perfeição, da bondade constante, da racionalidade absoluta. Precisa admitir que também existe caos em você, mas é só quando você acolhe esse caos com compaixão que ele se transforma em potência criadora. A sombra não é inimiga da luz, é a porta de entrada para ela, porque só quem conhece a própria escuridão pode sustentar uma luz verdadeira, que não seja apenas fachada. Só quem desce aos porões da alma consegue subir com raízes profundas. Você não precisa lutar contra a sombra. Precisa conversar com ela, escutá-la, entender o que ela quer proteger. Porque, no fundo, tudo o que ela faz é tentar manter você inteiro, mesmo que de forma disfuncional. E quando você aceita sentar-se com a parte que mais teme em si mesmo, algo muda. O medo dá lugar à lucidez. A resistência se transforma em compaixão. E a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. A cura emocional passa por esse encontro. E o verdadeiro ponto de virada não é quando você elimina o que sente, mas quando você integra o que era negado. Porque aquilo que você evita continua governando você. Mas aquilo que você olha nos olhos com coragem se transforma em consciência, e a consciência, essa sim, liberta. A arte de sentir. O caminho da transformação. Você passou a vida tentando não sentir, porque sentir era perigoso, era descontrolado, era demais. Você aprendeu a sobreviver pela negação, mas o que foi útil no passado, hoje te aprisiona. Você está vivo, mas anestesiado. Funciona, mas não sente. E é exatamente aí que começa a morte lenta da alma. Sentir é uma arte esquecida. Não é apenas emoção, é presença. É escuta profunda do que pulsa por dentro. É a coragem de estar com o que é, sem tentar mudar, corrigir, justificar. Sentir não é reagir, é sustentar a experiência interior sem se afogar nela. É tornar-se íntimo do próprio abismo até que ele revele o céu que carrega oculto. A verdadeira transformação não começa com fórmulas prontas. Começa com a disposição de estar consigo, mesmo quando o que surge não é bonito, não é fácil, não é leve. A cura emocional não acontece porque você leu um livro, repetiu um mantra ou decorou frases de efeito. Ela acontece quando você se entrega ao sentir como quem entra em um templo. Porque é isso que você é. Um templo. Um espaço sagrado onde a vida se manifesta por meio da emoção. Ignorar isso é profanar sua própria existência. A arte de sentir exige que você desacelere, que se desconecte do ruído externo para ouvir o sussurro interno,
que respire devagar sem querer controlar, que observe sua raiva, sua tristeza, seu medo, como se fossem crianças feridas que apenas querem ser vistas, ouvidas, compreendidas. Você não precisa entender racionalmente tudo o que sente. Sentir não exige explicação, exige presença, e essa é a presença que cura. Porque quando você se permite sentir com totalidade, o que antes era dor vira movimento, o que era bloqueio vira fluxo, o que era prisão vira passagem. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl chamou esse espaço de liberdade. Liberdade de escolher como responder à vida. Liberdade de não agir no automático. Liberdade de não ser mais escravo do que sente, mas também de não ser mais inimigo da própria sensibilidade. Você não está aqui para controlar emoções. Está aqui para atravessá-las. E ao atravessar, transformar-se. A emoção que você acolhe é a emoção que deixa de te controlar. Porque ao ser sentida, ela cumpre sua função. Te revelar algo que você ainda não havia olhado com profundidade. A raiva pode mostrar onde você foi invadido. A tristeza pode revelar o que precisa ser deixado partir. O medo pode indicar onde há algo precioso demais para ser perdido. Cada emoção tem uma mensagem, e quando você para de brigar com elas, elas deixam de ser monstros e se tornam mestres. Sim, sentir dói, mas não sentir dói mais, porque enquanto você foge da dor, ela te persegue. Enquanto você a enfrenta com presença, ela se dissolve. Práticas simples como escrever o que sente sem censura, respirar conscientemente enquanto observa as sensações do corpo, permitir que as lágrimas caiam sem explicações. Tudo isso é parte da arte de sentir. Não como fraqueza, mas como sabedoria. Não como rendição ao caos, mas como entrega à verdade. Você não precisa se consertar, precisa se escutar. E ao escutar, descobrirá que aquilo que parecia desordem era apenas vida, tentando encontrar caminho dentro de você. Talvez esse seja o momento em que você deixa de fugir. Talvez agora você esteja pronto para se permitir viver por inteiro. Porque só sente quem está vivo. E só vive de verdade quem ousa sentir. O rito de passagem, a cura como reconstrução do eu. Toda verdadeira cura exige uma morte simbólica. E você sente isso. Há algo dentro de você que sabe que para viver de verdade, uma parte sua precisa morrer. Aquele velho eu, construído sobre medo, defesa, controle e silêncio, não pode continuar existindo se você deseja atravessar o portal da transformação. Mas isso assusta, porque o sofrimento, por mais doloroso que seja, é familiar. Você aprendeu a viver com ele. Ele virou identidade, escudo, território conhecido. E agora que começa a sentir, a integrar, a escutar o que ignorava, surge o pavor de perder quem você acredita ser. Só que o que está morrendo não é você. É o personagem que você construiu para suportar a dor. E sim, ele foi necessário. Ele protegeu sua criança ferida, defendeu sua alma do colapso. Mas agora você cresceu. E carregar esse eu ferido como escudo só aprofunda a separação entre quem você é e quem você pode ser. Transformar-se não é se tornar outra pessoa. É se despir das camadas falsas que o trauma, a cultura e o medo impuseram sobre você. É renascer no centro da sua própria verdade. É voltar ao que sempre foi, antes de ter aprendido a se abandonar para ser aceito. Todo rito de passagem envolve dor, confusão, perda de sentido, porque você está entre mundos. Já não é quem era, mas ainda não sabe quem será. E é nesse espaço liminar, esse território desconhecido entre morte e renascimento, que a alma começa a reconstruir o próprio chão. Os mitos antigos falam disso. Do herói que desce ao submundo, do iniciado que atravessa a floresta escura, do ser que morre e ressuscita em outra forma. Esses mitos não são apenas histórias, são mapas da alma. Eles mostram o que você está vivendo agora. O chamado à travessia, o confronto com a sombra, o mergulho na dor, o retorno à luz. Não como quem volta ao antigo, mas como quem nasce de novo por dentro. Você não precisa saber exatamente quem será do outro lado. Precisa apenas confiar no processo.
A cura não vem em linha reta. Ela vem em espirais. Vem com quedas, recuos, revelações súbitas e silêncios profundos. Mas cada vez que você escolhe escutar sua dor com amor, algo se rearranja internamente. E a estrutura do velho eu começa a ruir. Essa ruína é sagrada, porque só aquilo que desmorona pode dar lugar ao que é verdadeiro. A dor que você sente agora não é punição, é parto. É a pele antiga se soltando para que outra mais viva possa emergir. Não resista, não anestesie, não volte para trás só porque lá é conhecido. Permaneça, respire. A travessia é real. Reconstruir-se é voltar para casa pela primeira vez. É sentir que, apesar de tudo, você ainda está aqui, que ainda pulsa, sente, deseja, que ainda há fogo em você, que há algo maior que a dor, maior que o passado, maior que tudo que disseram que você deveria ser. Esse novo eu não será perfeito, mas será íntegro. Você não precisará mais fingir, não precisará mais agradar para ser aceito, nem esconder partes de si para caber nos moldes do mundo. Porque agora você saberá que há força na sua vulnerabilidade, que há beleza nas suas feridas, que há luz suficiente para acolher até o que um dia pareceu escuridão. A reconstrução não é o fim da dor, é a maturidade de dançar com ela. Não é um lugar onde tudo está resolvido, mas um estado onde nada mais é negado. É o nascimento da autenticidade emocional, da coragem de ser inteiro, do silêncio que não esconde, mas revela. Você já não é o mesmo. E mesmo que o mundo lá fora continue pedindo que você volte ao antigo, algo dentro de você já sabe que isso não é mais possível. Porque uma vez que você vê, não pode mais desver. Uma vez que sente, não pode mais fingir indiferença. Uma vez que se encontra, não pode mais se perder do mesmo jeito. Esse é o verdadeiro rito de passagem, a travessia entre sobreviver e viver. Entre carregar feridas e transformar-se com elas. Entre controlar e confiar. Entre fugir de si mesmo e se tornar o lar que sempre buscou. E se você chegou até aqui, é porque já começou. Convite final. O momento de escolha. Agora que você escutou, não pode mais fingir que não sabe. Algo dentro de você foi tocado. E mesmo que pareça sutil, essa semente já está viva. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você pode voltar ao velho ritmo, se distrair de novo, se esconder por mais um tempo, ou pode escolher permanecer com o que sentiu aqui. Pode decidir que essa dor que emergiu não será mais silenciada. Pode, pela primeira vez, se tornar cúmplice da sua própria verdade. Transformar-se é uma escolha radical. Não porque exige perfeição, mas porque exige presença, coragem, humildade e um tipo de amor por si que não se aprende nos livros. Só se acessa quando você para de fugir e começa a se escutar de verdade. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar disposto a não mentir mais para si mesmo, a parar de se trair para se encaixar, a deixar que cada emoção seja uma ponte, não uma prisão, a viver com a alma à mostra, mesmo que isso te faça parecer estranho num mundo que idolatra máscaras. O que você ouviu aqui não é um fim, é um portal, um chamado silencioso que talvez ecoe por dias, semanas, meses. Mas ele está aí, pulsando, e ele só precisa de uma coisa: a sua escolha. Você vai continuar fugindo, ou vai ter coragem de viver o que sente? A cura não é o destino, é o caminho. E o primeiro passo sempre começa dentro, agora é com você.